Gostaria de cumprimentar aos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Cumprimento também a você que está nos assistindo através da live. Esperamos em Deus que possamos ter uma manhã abençoada de aprendizagem dos temas concernentes à palavra do Senhor. É um dia feliz, é um dia alegre que Deus nos proporciona mais uma vez de aprender da sua palavra. Amém? Nós vamos orar para iniciar a nossa escola dominical. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nos encontramos na sua presença mais uma vez para louvar e engrandecer o seu nome. Queremos lhe agradecer, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estar na sua casa para aprender mais de Ti, Senhor. Alguns dos nossos irmãos não tiveram a possibilidade de vir até a sua casa por questões diversas, mas que a sua palavra possa chegar até esses irmãos, até estas pessoas que estão longe, e que o seu nome possa ser glorificado mais uma vez. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, a nossa manhã, que o Senhor possa encher os nossos corações com o seu poder, com a sua glória. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O título da lição de hoje é Imoralidade e Litígios. É a lição de número 4. A lição está no livro de 1 Coríntios 5 e 6. O nosso textuário diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. 1 Coríntios 6 e 12. Temos a leitura bíblica para estudo, que está registrado em 1 Coríntios, capítulo 5, do 1 ao 13. E eu vou ler aqui na minha Bíblia. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. É contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associais com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso tereis de sair do mundo.
Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Amém? A nossa verdade prática diz o seguinte: o Evangelho impõe uma separação clara das práticas erradas que o mundo acha normal. Vou repetir: verdade prática, o Evangelho impõe uma separação clara das práticas erradas que o mundo acha normal. Glória a Deus. Amados, o nosso texto, a nossa lição de hoje irá retratar a reprovação que Paulo apresentou por algumas práticas que a igreja de Corinto estava incorrendo. Então a igreja de Corinto, ela, além de fazer as práticas, cometer aquelas práticas que agrediam a santidade de Deus, eles aceitaram esse tipo de comportamento e atitude que a igreja de Corinto estava cometendo, e também eles, além disso, passaram a ter um relacionamento normal entre os irmãos e conviviam como que se nada estivesse acontecendo. Então, é importante nós, num primeiro momento, identificarmos esses três pontos: as práticas que estavam acontecendo naquela congregação, naquela comunidade, a aceitação dos irmãos mediante aquelas práticas e o tipo de relacionamento que os irmãos tinham um com o outro, mesmo com aquela dinâmica de práticas que agrediam a santidade de Deus. Amém? E a nossa lição vai transcorrer abordando essa temática. A nossa introdução diz o seguinte: no capítulo 5 da carta em estudo, o apóstolo Paulo alerta a igreja em Corinto sobre a prática de imoralidades no meio dela. Ele os repreende e recomenda que não tolerem tais práticas reprováveis, até mesmo entre os descrentes, nem se associem com os que a praticam. No capítulo 6, Paulo censura os que estavam litigando na justiça comum romana contra seus irmãos na fé, e recomenda que as diferenças entre eles sejam resolvidas internamente, evitando injustiças e o mau testemunho aos que são de fora. Ao final, Paulo censura práticas impuras que estavam sendo aceitas como normais pelos crentes coríntios, ressaltando que o nosso corpo também pertence ao Senhor, pelo que devemos glorificar a Deus através dele. Amém? Então, há três pontos aqui na introdução que o nosso comentarista traz para a reflexão. Primeiro, falando de imoralidade, nós entendemos a tudo aquilo que atenta contra a moral, não é verdade? E os bons costumes, tudo aquilo que é uma característica do cristão verdadeiro, do cristão autêntico, é algo que tem a ver com a moral. E o cristão, ele precisa
ter a preocupação de que maneira ele se comporta e é identificado por quem o observa a moral. Amém? O outro ponto que fala sobre os litígios, até conversava com o Jean, é algo que tem muito a ver com uma contestação, um conflito de interesse. Então eu tenho algo em comum e aquela área, aquilo que eu tenho em comum é motivo de litígio. Então eu tenho um conflito em relação àquele ponto, aquele pedaço, aquele espaço, aquela ideia. E o que acontecia na igreja de Coríntios era que isso estava trazendo um mau testemunho em relação ao cristão verdadeiro, ao cristão autêntico, e era algo que necessitava ser evitado. Amém? Então é importante que a gente entenda qual a proposta da lição. Então ele vai falar sobre a imoralidade, sobre tudo que atenta contra a moral do cristão e sobre esses litígios. Amém? Então, nos capítulos anteriores, nós vamos verificar que Paulo ele toma conhecimento desses fatos por intermédio de alguns colaboradores. É mencionado o nome de Chloe. Se os senhores observarem, eu não lembro qual capítulo, mas pessoas que foram alcançadas através da vida de Paulo levaram até Paulo conhecimento de que a igreja de Coríntios, uma capital cosmopolita de grande importância, estava vivenciando alguns problemas, né? E Paulo, ao tomar conhecimento dessas práticas que a igreja estava incorrendo, ele escreve a primeira carta aos Coríntios. Amém? Então, item 1 vai falar sobre a imoralidade. Está em 1 Coríntios 5, versículo 1 ao 8. É possível que a imoralidade exposta na igreja de Corinto estava sendo tolerada. O termo grego utilizado para fornicação é porneia. Paulo inicialmente refere-se a uma relação incestuosa entre um cristão e sua madrasta. Esse tipo de comportamento era repudiado entre os romanos, e principalmente pela lei de Moisés. Está registrado no livro de Levítico, no capítulo 18, no versículo 8, no livro de Deuteronômio, no capítulo 22 e no versículo 30. A igreja primitiva seguiu o exemplo, proibindo a impureza incestuosa no decreto apostólico. Está em Atos, no capítulo 15, no versículo 29. Eu vou ler, né? Atos, capítulo 15, versículo 29. Que vos abstenhas das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem, se vos guardardes saúde. Então, uma das coisas que é destacada por Paulo, talvez uma das mais graves, é este fato, este pecado, esta situação que acontecia entre um cristão se relacionando com a sua madrasta. E eu acredito, eu entendo que isso era apenas uma das práticas ilícitas que aconteciam naquela comunidade, naquela congregação. Porém, conforme diz o nosso comentarista, isso é fruto de reprovação desde as leis de Moisés. Isso já era um comportamento reprovável. Porém,
tomar conhecimento dessas práticas ou de situações como estas, estavam indiferentes. Eles não estavam, a gente tem esse linguajar, não estavam emocionados com o que acontecia. Para eles era uma situação normal. Tamanha era o tipo de visão deturpada ou de esfriamento espiritual que a igreja estava vivendo. Aquilo já não incomodava mais os cristãos de Corinto. Amém? Então era um nível de imoralidade que a congregação, que a comunidade estava vivenciando. E ele destaca esse pecado que, mesmo antes, já era muito grave. Amém? O item 1, imoralidade em Coríntios. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isso é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Como já ressaltamos, o povo de Corinto era famoso por sua imoralidade. Tamanha era a fama que, quando os romanos queriam se referir a uma prostituta, utilizavam a expressão moças de Corinto. Além disso, segundo historiadores, para identificar a fornicação ou prostituição, as pessoas utilizavam um termo equivalente a acorintiar. Então percebam como que era o apelo para as práticas imorais que aquela comunidade, que aquela congregação, que aquela cidade vivia, né? As pessoas eram apelidadas com nomes que apontavam para que aquela cidade era algo de práticas abomináveis, né? Então é interessante que nos dias de hoje é possível que nós estejamos inseridos em locais que também tenham esse tipo de prática, esse tipo de comportamentos, tipos de atitudes dessa ordem. Porém, nós estamos ali, mas não somos dali. É importante que nós entendamos que, por mais que nós façamos parte de uma comunidade que tem algumas práticas que agridem a santidade de Deus, nós não fazemos parte daquele contexto. Nós somos diferentes. Então nós somos luz nas trevas. E não era o que acontecia na igreja de Corinto. Então, os irmãos de Corinto, eles eram confundidos uns com os outros, porque não havia nenhuma contestação em relação ao que estava acontecendo de errado, em relação ao que desde antes já eram práticas reprováveis, desde Moisés até Paulo, conforme foi registrado em Atos. Amém? A arqueologia descobriu entre os escombros da cidade artefatos feitos de barro, representando órgãos genitais. Isso demonstra a realidade imoral desta cidade. Outro fator era que muitos coríntios adoravam ao deus romano do vinho, Dionísio, cujo culto era marcado pela embriaguez e por grandes orgias. Também havia na igreja um templo dedicado à deusa grega da fertilidade, Afrodite, cujas sacerdotisas a cultivavam oferecendo serviços sexuais no interior do templo. Alguns crentes coríntios possivelmente frequentavam o templo de Afrodite, deitando-se com as prostitutas cultuais. Então vejam como a atmosfera de Coríntios era uma atmosfera bastante difícil de se viver com uma vida correta, com uma vida íntegra. Imagine nós convivendo e andando pelo que aponta o texto
era você olhar para o lado e identificar que ali havia toda sorte de pecado e de erro, e alguns dos nossos irmãos acabaram que se deixaram levar pelo o que acontecia naquele contexto. Certamente é muito difícil nós convivermos numa sociedade com o apelo que tinha a sociedade de Corinto, com essa inclinação para o pecado, porque certamente Satanás ele tinha uma liberdade considerável para poder atuar. E se você não vive em espírito, se você não se associa com irmãos que têm a preocupação em se desviar desse contexto pecaminoso, teríamos e teremos dificuldade de se afastar desse problema. E acontecia, conforme mostra, que muitos irmãos acabaram incorrendo nas práticas que agrediam a santidade de Deus. E o que acontecia é que os nossos irmãos, eles praticavam tais atos, mas logo estavam na igreja vivendo como se nada estivesse acontecendo. Ou seja, estavam com práticas erradas, mas no convívio com os irmãos numa vida normal, o que é algo contestado e reprovado pelas Escrituras Sagradas, porque nós deixamos o velho homem. As nossas práticas são práticas novas desde quando fomos alcançados pelo Senhor e alcançamos também a salvação. Então, o velho homem se foi, as nossas práticas são novas. Amém? Sigamos. Então, o item 2: fornicação, adultério e prostituição. Contudo, andais vós, em 1 Coríntios 5:2. E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegaste a lamentar, para que fosse tirado do nosso meio quem tamanho ultraje praticou. Então veja, então era notório, era fato, era do conhecimento de todos que as práticas equivocadas, reprováveis aconteciam, porém não havia nenhum sentimento de arrependimento. E quem se arrepende, o arrependimento ele é demonstrado quando você deixa de praticar, abandona, você fica com o coração contrito, abandona aquele erro. Não é a realidade de Corinto. Os irmãos, eles praticavam e continuavam na prática sem nenhum tipo de arrependimento. E fornicação nos remete na verdade significa o sexo, são todos os pecados relacionados ao sexo. Então, a fornicação ao sexo antes do casamento, o adultério ao sexo fora do casamento, e a prostituição já é aquela entrega. Então eu posso ser, o cidadão ele pode ser um camarada casado, mas que está na prática da prostituição. Ele é adultério, mas ele está na prática da prostituição. Então ele é solteiro, ele está fornicando, mas também está na prática da prostituição. Ou seja, ele está com a vida entregue a toda sorte de pecado sexual de toda ordem. E nos dias de hoje é uma realidade inconteste. Os relacionamentos estão diferentes de um tempo anterior. Hoje nós temos o relacionamento, não para os cristãos, mas relacionamento aberto, fala do relacionamento chamado como trisal, coisas dessa ordem, e coisas que o cristão ele vai olhar, ele não vai se identificar com isso, porque isso é reprovado. Então o casamento ele é monogâmico, o casamento para nós cristãos ele é ético, e é isso que a Bíblia nos ensina desde Gênesis. Deixará o homem a sua casa e uniciar-se-á a uma mulher, não é isso? Então é isso que a Bíblia nos ensina, é isso que o cristão verdadeiro deve procurar, assim que ele deve proceder. Amém? Dentro da perspectiva bíblica, entende-se por fornicação a prática do sexo por uma pessoa solteira, e adultério a prática sexual ilícita envolvendo pessoa casada. Então vejam que são pecados relacionados ao sexo. É interessante algo que eu ouvi
viu, pastor? O sexo antes do casamento é fornicação e pecado, o sexo fora do casamento é adultério e pecado, mas o sexo no casamento é ordenança. Então acho importante também nós destacarmos isso, que nós temos essa orientação / determinação do Senhor, né? Mesmo porque para nós não atentarmos nem contra o nosso esposo, para os casados, né? Nem com as mulheres esposas, né? É importante nós entendermos isso, amém? O termo fornicação é geralmente atribuído aos jovens não casados, ou seja, que mantêm relações sexuais sem casar-se. Para alguns libertinos da cidade de Corinto, isso era normal. Tal atitude foge totalmente aos princípios estabelecidos por Deus para a humanidade. Então, conforme nós estamos falando, isso aí era e ainda continua sendo algo reprovável para nós cristãos. Mas por que reprovável? Porque isso agride a santidade de Deus. Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Quando há a relação sexual, nós nos tornamos um com aquela pessoa. E isso aí é claramente para uma pessoa que tem um casamento conforme o mandamento do Senhor. Amém? E hoje em dia, também ouvimos, alguns pais já têm aquela situação de sempre dar um sinal positivo para os filhos, e aí autoriza, não, começa a namorar, às vezes um pouco cedo, e aí já autoriza o filho ou a filha ficar no quarto com o namorado, porque no sentido de que não, porque aqui eu estou vendo, aqui está sobre a minha jurisdição, mas não é algo que seria a orientação do Senhor para nós. Até porque somos carnais, nós somos filhos de Deus, mas somos sanguíneos. Então, vai juntar dois adolescentes, duas pessoas novas, certamente aquilo ali não trará algo benéfico para o adolescente. Então, é importante que seja com o controle, com o acompanhamento. Isso para nós que temos o cuidado de observar as Escrituras Sagradas. Amém? O dicionário OOS define adultério da seguinte forma: é uma violação, transgressão da regra de fidelidade conjugal, cujo princípio consiste em não manterem relações carnais com outrem fora do casamento, para além de dois, na cama de outro. Essa prática não se coaduna com os ensinamentos de Jesus. Então, é claro, é notório. Outro grave perigo que permeava a igreja de Corinto é a questão da prostituição. Este termo está ligado à troca de sexo por dinheiro, mas havia também a prostituição religiosa como alguma forma de culto a deuses pagãos, conforme falamos aqui, Afrodite. Então vejam que o ambiente, a atmosfera de Corinto era um pouco pesada, né? O apelo para a questão sexual era muito forte. E a verdade, meus irmãos, é que se nós não formos radicais, se nós formos muito toleráveis com esse tipo de erro, certamente nós estaremos incorrendo com ele. Então, eu tenho um tipo de associação, um tipo de convívio com alguém que só tem essa prática. E a minha conversa, ou a conversa dessa pessoa, é só relacionada a esse tipo de prática. Será que isso é algo prudente? Será que isso é algo saudável para mim? É importante nos lembrarmos que a Bíblia fala o seguinte, as más conversações corrompem os bons costumes. Então veja, se eu tenho uma convivência com uma pessoa e eu mais absorvo o que ela tem passado do que eu passo para ela, certamente aquilo de alguma maneira irá entrar na minha mente, no meu comportamento, e sem eu perceber, a
as minhas atitudes daqui a pouco irão se identificar com as atitudes daquela pessoa, o que não é para acontecer, né? Então, era o que acontecia naquela cidade de muito grave e de que houve a reprovação por parte de Paulo para que o comportamento dos cristãos que identificavam aquilo reprovasse, contestasse e não aceitasse, né? Então, aconteceu um fato, imagine uma reunião e nós, com a qualidade de cristão, conversando sobre o que aconteceu, né, que tipo de situação que está. Não é algo que não é assim que nós devemos nos comportar, não é assim que a igreja deveria se comportar na época. Eu acho interessante essa questão, porque Paulo além de ele comentar, né, a questão que esse irmão da igreja estava fazendo ao se juntar com a sondagem, ele também questiona o fato de que a igreja estava se omitindo sobre aquilo. Então ele basicamente diz assim: não é porque tu não está cometendo aquele pecado, tu também não está pecando, porque tu está se omitindo sobre uma verdade. Que a palavra do crente é sim ou não, não. Então, o nosso dever, nós somos embaixadores de Cristo, então a gente tem que zelar pelo nome de Cristo aqui na terra. Então, se a gente vê que na igreja o nome de Jesus está sendo desonrado por uma prática dessa, então a gente está sendo concordante com aquele pecado. E Paulo diz mais à frente na carta de 1 Coríntios, ele diz: vocês vão deixar as pessoas de fora, descrentes, julgar algo que está acontecendo, se tem santos dentro da igreja que podem fazer isso, esse julgamento, essa extensão, por que vocês vão deixar as pessoas de fora vir ter a falácia, né, falar mal da igreja? Então, essas coisas têm que ser tratadas aqui dentro. A gente tem que entender que todos somos seres humanos e que todos nós pecamos, mas acima de tudo, a gente tem que zelar pelo nome de Jesus Cristo, né? Nós estamos aqui para ser embaixadores dele. Eu acho interessante porque é dois pontos que Paulo pega muito: o pecado individual, mas o pecado coletivo da igreja, e omitir aquilo, e fingir que aquilo não estava acontecendo, porque não quero julgar aquilo, porque é meu irmão, porque eu amo ele, mas ele está cometendo ele, ele está atingindo o nosso Deus, né? O nosso Jesus. Amém, graças a Deus, a Letícia colaborando. Então, ela retrata para os irmãos que estão ouvindo essa questão da conivência com o erro e da associação. Então, é bem verdade que o pecado é algo que vai acontecer, perdão, é algo que irá acontecer porque somos falhos, ok? Mas no caso de Coríntios, já havia uma entrega voluntária para aquelas práticas. Então, as pessoas se acostumaram a errar e conviviam como se nada tivesse acontecido. Outro ponto que a nossa irmã observou é a questão da situação de litígio entre irmãos. Então, realmente, às vezes é melhor você ter um prejuízo ao você deixar que as pessoas, de alguma maneira, assim, saia como que o nome do Senhor seja, de alguma maneira, sofra algum prejuízo de identidade. Pô, a pessoa julgava, mas aquele irmão, ou são crentes, a gente está tendo que resolver entre eles. Não é algo que dá bom testemunho. Então, a orientação de Paulo é nesse sentido, que é preferível que nós tenhamos prejuízo a ser julgado por quem é ímpio, porque quem é ímpio não tem a mesma visão, o mesmo amor, o mesmo cuidado, o mesmo entendimento que nós cristãos. Amém? Item 3, velho fermento. Eu vou pular o versículo porque a hora ela avança. A festa dos pães ázimos era uma celebração judaica que começava no sábado da Páscoa e seguia até o sábado seguinte. Durante este tempo, os israelitas deveriam jogar para fora as massas levedadas e não poderiam comer qualquer alimento fermentado, simbolizando a purificação do povo de qualquer impureza. Jesus usou o simbolismo do fermento em relação aos ensinamentos equivocados dos fariseus e saduceus, dos quais os seus discípulos deveriam resguardar. Então, é aquela ideia, deixar para trás. A gente pode fazer uma metáfora no sentido de uma maçã podre corrompe todas aquelas maçãs, todas aquelas laranjas. Então, é importante que
depois que fomos alcançados pelo Senhor, tudo se fez novo. Amém? Para nós cristãos, lançar fora o fermento simboliza valorizar o sacrifício de Cristo, nosso Cordeiro Pascal, livrar-se de antigos hábitos pecaminosos e rejeitar ensinos contrários à palavra de Deus, adotando hábitos sãos e um padrão de vida santificado ao Senhor. A fala de Paulo é um apelo para que a igreja em Corinto tire do meio de si pessoas que se dizem cristãs, mas insistem em um estilo de vida mundano, como fica claro no verso 9 e 13. Então veja, não se pode identificar uma pessoa que se diz uma nova criatura que tem os atos que uma pessoa mundana pratica. Não se pode entender dessa forma. E como que a gente faz isso? Como que a gente consegue purificar o nosso caminho? Está lá na Bíblia, em Salmo 119, versículo 9. Como purificará o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. É muito lindo esse versículo. Então, uma autoanálise é o que orienta para que a gente veja como está a nossa atitude. Será que eu sou uma nova criatura? Que tipo de árvore eu sou? Que tipo de fruto eu estou produzindo? Amém? Então, sigamos, item 2. Há uma orientação, se não tiverem alguma pergunta ou participação, podem elencar aí o seu telefone celular, que posteriormente a gente irá trazer aqui e fazer para que todos possam ouvir, fazer essa leitura. Amém? Item 2, associações perigosas. Aos que se prostituem, está em Coríntios 5:9. Paulo recomenda aos cristãos em Corinto para que não flertem com o pecado. Mais uma vez, adverte a igreja para que não faça associação com o pecado. Então já falamos aqui sobre associação, sobre convívio com essas coisas equivocadas, mas flertar dá uma ideia de brincar, de se testar, de enamorar, de estar junto. Então a gente costuma falar o seguinte, não vá brincar ali para ver se você é forte, meu irmão. A Bíblia fala para você fugir da aparência do mal e não é do mal. Então, se eu sei que em determinado ambiente acontece determinada coisa, eu não posso passar nem perto. É esse ensinamento que fica para nós. Não, eu vou ali porque eu estou tranquilo e da tal horário eu saio. A recomendação não é essa. A recomendação é: fuja da aparência do mal. Fuja, corra. Ah, mas você é covarde? Não é isso, é porque eu zelo pela minha vida espiritual. Eu sou falho, né? Às vezes nós, inadvertidamente, somos inclinados sem sentir. Isso é bíblico, porque somos carnais, né? Nós pecamos sem sentir. É por isso que a gente está o tempo todo pedindo perdão pelas falhas, pelas atitudes equivocadas. Então é importante que tenhamos essa sensibilidade, né? Exemplificando, não tem determinado evento, tem determinada situação que, não, eu acho que eu posso ir lá e ficar até determinado horário. Ou eu acho que eu posso ir lá e não vou fazer nada, eu estou tranquilo, porque irmão, não faça isso. Fuja da aparência do mal. Corra, vá embora e siga a sua vida com o Senhor Jesus. Amém? Alguns cristãos de Corinto interpretaram erradamente a fala de Paulo como uma advertência para não manter amizade ou negócio com pessoas de fora da igreja. Não é verdade, porque as práticas erradas eram com as pessoas de dentro da igreja. Bem, devemos conviver com o mundo, mas a visão já estava deturpada, então eles entendiam que estavam tranquilos. Devemos conviver com o mundo sem nos deixar influenciar por eles. Ao contrário, devemos ser sal e luz para as pessoas que nos cercam, influenciando positivamente a nossa sociedade. Então temos que influenciar e não sermos influenciados. É verdade? Nós temos que ser exemplos para estas pessoas e não temos que, vez e outra, praticar tais atitudes que agridem a santidade de Deus. Amém? E o que a gente observa é que às vezes as pessoas da nossa convivência, as pessoas da nossa comunidade têm práticas semelhantes ao que o mundo pratica.
aquele comportamento, que aquela atitude não é a atitude correta. Então perceba, será que o irmão vai chegar para mim e eu estava me embriagando, tomei uma cervejinha, eu fui para um show e tal. Será que isso é a postura do cristão autêntico verdadeiro? É ouvir aquilo e foi legal? E só que olha, eu não vou contestar. Será que eu vou achar que é normal aquele comportamento? Então é isso que recai para nós como atitude que devemos tomar. Amém? Aos que se dizem irmãos, Coríntios 5:11, na trajetória cristã há muitos que se dizem irmãos, mas na verdade não são. Não é pelo falar, não é muito por falar, é atitude. Precisamos de atitude de cristão. Amém? Aqui Paulo censura aqueles que se dizem irmãos, mas se introduzem no meio da igreja apenas para causar dissensão entre os irmãos. Pessoas que não renunciaram ao pecado e vivem uma prática pecaminosa contínua. Eu ouvi de um pastor algo muito interessante no que se concerne a casamento, mas também serve para a nossa convivência na igreja, em família e etc. O que depende de mim para tudo ficar tranquilo no meu casamento, no meu relacionamento, no meu grupo? Se o motivo do conflito é algo que depende da minha atitude, então a gente vai ficar tranquilo, a gente vai ficar numa boa. Então é importante que nós pensemos nisso. Mas por quê? Porque o nosso objetivo maior é a obra do Senhor. O nosso objetivo maior é que o propósito que Deus tem para mim, para os meus irmãos, para a igreja, é que o evangelho dele seja disseminado da maneira clara, da maneira correta, da maneira que ele ensinou. Então, que valia tem se eu sair com o ganho daquela discussão, daquela situação, daquele problema, mas o testemunho que fica para quem está fora não é bom. Percebe? Então é importante termos isso em mente. Que depende de mim para poder ficar tranquilo aqui no grupo, na equipe de louvor. Que depende de mim para ficar tranquilo aqui no ministério, no grupo das crianças, na minha casa, no meu casamento. Será que se eu não revidar aquela discussão, será se eu deixar de lado esse tipo de apontamento e tentar resolver, isso não vai favorecer a obra do Senhor? Isso não vai favorecer a minha convivência, né? Não vai favorecer a dinâmica? Ou seja, aquilo que Deus quer fazer não irá deixar de acontecer por conta daquele problema, daquele fato, porque são coisas menores, né? Então, vale mais que a vontade do Senhor prevaleça, aquilo que Ele quer fazer aconteça, do que nós saímos com algum tipo de benefício, amém? Então é importante entendermos isso. Outro ponto, aqui Paulo censura aqueles que se dizem irmãos, mas se introduziram no meio da igreja que não vai causar dissensão, tratando sobre isso. Afastando o malfeitor, é o item 3. Está registrado em 1 Coríntios 5:12. Quantas pessoas de fora, sejamos luz, deixando os julgamentos para Deus. Deus não nos instituiu juízes, né? Eu recebi num grupo há algumas semanas uma foto de uma atitude, de uma situação equivocada. E a primeira atitude, às vezes, que nós temos quando vemos alguma coisa que agride a santidade de Deus, eu até entendo o ímpio, mas que coisa horrível, mas que coisa mais, assim, Deus ele nos orienta sempre a admoestar com amor, não é no sentido daquela pessoa entender que eu tenho alguma coisa contra ela. Nós temos alguma coisa contra aquela prática, e é importante que isso fique claro, porque nós não somos mais, pela misericórdia fomos alcançados e caminhamos hoje na presença do Senhor, mas aquela mão, aquela pessoa que nós ajudamos a levantar, daqui a um tempo pode ser ela que vai nos ajudar, é a misericórdia do Senhor. E é importante que nós entendamos isso. Nós somos contrários às práticas, ao pecado, mas não ao pecador. Amém? É importante tratarmos essas coisas em separado. Essa pessoa deve ser submetida à disciplina da igreja, e caso não se arrependa e mude de atitude, a única alternativa é afastar da comunhão com os irmãos. Então, mas por que a disciplina? Porque a disciplina traz para os irmãos um cuidado. Se nós formos naquele espaço
Por exemplo, quem é pai hoje, tudo que o meu filho faz é sim, pode. Eu não estou, na verdade, eu estou fazendo um mal para aquela criança. Então é importante que ela entenda que para aquela atitude que ela tem, haverá uma consequência. E para nós cristãos é importante que entendamos que, para uma atitude que agride a santidade de Deus, que traz para os de fora um mau testemunho, terá uma consequência. Eu vou perder a salvação, não é isso, mas você terá o perdão, mas terá uma consequência pelaquela atitude equivocada. Então esse é o ensinamento que fica para nós, amém? São casos extremos e isolados, mas, e mesmo porque, mas no item, a ideia da disciplina é que aquela pessoa, ela possa dar valor àquele período, né, que ela tenha, talvez, de alguma maneira errado, que ela possa ter a vida restaurada, amém? Isso é importante para que a gente tenha reflexão. São casos extremos e isolados, mas, como no caso exposto por Paulo, é a única alternativa para evitar que o seu mau exemplo corrompa os outros irmãos. Não é verdade? Então, quando os irmãos começarem a identificar que certos semelhantes têm determinada atitude e seguem uma vida normal, é possível que a gente também corra daquela atitude. E não é saudável para a igreja. Isso não é algo benéfico para o convívio da igreja. Mesmo porque nós vamos sentar no banco, vamos ter a convivência com alguém que tem tido um comportamento que irá trazer certo prejuízo ao que o Senhor quer fazer. Não é verdade? E isso é algo que nós todos temos responsabilidade. Nós todos temos parte, porque somos membros de um corpo. É ou não é verdade? Somos membros de um corpo, todos nós temos uma importância e precisamos ter a atenção quanto a isso. Amém? Litígios judiciais ao item 3. A gente tenta ir um pouco mais acelerado. Se os irmãos tiverem aí algum questionamento, algo a acrescentar, coloque aí, que os nossos irmãos estão registrando aqui para poder dividir com a igreja. Irmã Letícia. Irmã Letícia irá dividir conosco aqui. Não, é uma pergunta, na verdade. Amém. É porque a gente sabe que hoje em dia tudo é muito relativo assim no mundo. Acho que dessa questão judicial e legal, eu queria saber como é que a igreja tem que se comportar quanto a isso, tipo, porque tem casos que são extremos e a pessoa precisa ser afastada. Mas a gente sabe que hoje em dia no mundo tudo é motivo para preconceito, tá julgando, não sei o que, criar todo aquele contexto e virar um contexto desfavorável para a igreja, né? Eu particularmente nunca vi uma situação dessa de alguém precisar sair da igreja por um pecado que está sendo cometido. Mas eu queria saber como é que a gente se comporta quanto a isso, para não ter essa questão legal de julgamento de fora, da igreja sofrer ataques e tudo mais. A gente tem que se comportar nessa questão. Eu tratei em separado, quando eu fiz a leitura, 2 pontos. Primeiro, existem questões, quando fala questões que a gente precisa ir para uma esfera judicial. A primeira ideia que a gente tem é algo que a gente tem de contestação e que a gente quer reaver, né? Alguma diferença que a gente quer perceber por alguma diferença que existe. Isso é diferente de algo que eu reivindico de uma instituição. Por exemplo, eu acho que eu sofri um prejuízo daquela instituição e eu quero judicializar aquilo, quero reaver, eu quero uma compensação por aquele dano que eu sofri. Amém? Percebe? Na igreja, o pensamento cristão, o pensamento que a Bíblia nos ensina é que eu não deveria judicializar algo para o ímpio julgar, porque eu sou, a gente é fraterno, a gente está entre irmãos, primeiro ponto. Eu não vou querer que o ímpio julgue uma questão doméstica, uma questão interna, porque assim, se aquilo irá de alguma maneira interferir no tipo de identificação, ou tipo ou como que o mundo vê
a nossa dinâmica, o nosso dia a dia. Por exemplo, eu estou tendo que entrar com uma providência porque o pastor daquela igreja, ou o líder daquele grupo, ou os iguais não conseguiram chegar a um acordo. Aí vem um mundano que precisa pegar, vem um mundano, vem a pessoa que vai precisa intervir. Nós temos que pensar assim: será que isso é algo que o Senhor espera? Será que eu não, talvez, é isso que a gente falou anteriormente, será que não é favorável, não é melhor eu ter um prejuízo ao expor que a igreja entrou na justiça, ou eu entrou, se a sua pergunta é com um igual, entrou no igual para poder interferir? Imagine um irmão da igreja sendo processado por outro, naquela igreja lá, é um processo, porque aquele irmão lá está julgando aquele de que é um homossexual, aquele de que é um caluniador. Será que antes eu não poderia conversar com aquele irmão com amor e tratar daquela questão conforme orienta a Bíblia? Até um caso mais grave, uma falta grave. Um exemplo: o irmão Hélio tem o celular aqui, meu celular foi embora, né? A gente perdeu o telefone celular. Identificamos, um exemplo, tá? Identificamos a pessoa que, estou falando de um prejuízo material real. Identificamos a pessoa, e se fosse um irmão nosso que tem essa inclinação? Será assim? Eu sei que pode soar para mudar. Você é bobo, porque tu viu isso, tu sabia quem fez isso para você. Você não foi na justiça, você não tentou. Será que não é mais favorável? Meu irmão, não faça mais isso. Com o amor de Jesus, isso é uma atitude equivocada. Siga em paz, eu te perdoo no nome de Jesus. Vai embora. Será? Como que a pessoa de fora vai identificar isso? Aquele cara ali é diferente, né? Talvez o mundo vai falar assim: ele é bobo, ele está deixando para lá uma situação dessa, ele poderia reaver, poderia questionar, mas ele que tem a visão espiritual, né? Ele que é sensível, ele entende que isso é menor, né? Foi resolvida a questão e ele prefere não expor o evangelho. Isso é o meu entendimento. Irmão Fabrício. Só para deixar claro que existe a Igreja Universal, ela está passando uma situação dessa na África, em Angola. Então se levantaram o grupo lá e tentando tomar a igreja. Então o direito, ele também favorece a instituição. A instituição, a igreja, ela recorreu às leis, ao judiciário daquele país para tomar posse novamente da sua igreja, né? Porque foi tomada, alguns que se rebelaram ali, né? Tomaram a igreja, tomaram os templos ali, né? E a igreja ficou desassistida judicialmente. Então, assim, eu faço questão de levantar esse exemplo para a gente entender que o direito, ele também está a ser utilizado também pela igreja de uma forma legal, né? Pelos meios legais. Né? Exatamente. Quando há esse tipo de questão, bem lembrado pelo irmão Fabrício. Agora, é importante a gente ter esse entendimento, né? Quando é uma questão interpessoal, a meu ver, o testemunho do cristão é resolver entre si, não é verdade? Eu acho muito forte nós, na qualidade de cristãos, irmos para a esfera judicial, porque eu tive, e isso é que Paulo se refere, ir para a esfera judicial, porque eu tive uma diferença. Porque a justiça reivindica quando a gente acha que teve um prejuízo. A ideia central é essa: tivemos um prejuízo, vamos para a justiça. Será que nós, entre irmãos, não vamos chegar a um acordo, não vamos chegar a um entendimento para que a gente consiga resolver aquele problema? É necessário, numa questão com semelhante, a gente ir para a esfera judicial? Acho que não é uma atitude, talvez precisamos, tanto um quanto o outro, rever nossas posições, rever que tipo de situação é essa tão grave que a gente precisa. Porque se eu for para a justiça do irmão, é porque eu acho que eu fui de alguma maneira prejudicado, lesado, eu fui de alguma maneira desfavorecido, desprestigiado, né? E eu quero ser compensado por aquilo. Isso não é algo para ter no meio do povo de Deus, do povo evangélico. É ou não é verdade? Irmão Fabrício. E quando Paulo ele coloca essa questão dos litígios judiciais, ele faz um levantamento para que a igreja não venha sofrer isso. Ele fala sobre a questão de apontamento, porque a igreja ela acaba, quando ela entra em litígio judicial, acusações, apontamento, ela acaba tendo descrédito, e aí quem perde são os irmãos. Fica como se fosse
desacreditada, né? Deixamos de ter pessoas que vêm ouvir, se alimentar, ser curadas por descrédito e justamente por conta de contento. A gente tem que levar em consideração que essa epístola, essa carta, primeiro aos Coríntios, né? A gente está sobre esse tema, mas toda a epístola ela trata desde o início que a igreja estava incompetente, a igreja estava em divisão, e essa divisão vem causando sérios problemas durante toda a lição que vai ser tratada. Amém. É importante a produção do irmão Fabrício. Então, perceba que tipo de testemunho que fica para quem vem de fora, né? Mas eu vou fazer parte daquela congregação, daquele grupo, daquela comunidade, cheio de problema, eles não conseguem resolver o problema entre eles. Então o que eu vou fazer lá? Na verdade, então, é importante, esse é o chamamento que nós precisamos refletir, né? As questões domésticas, as questões de casa, nós temos a sabedoria da parte do Senhor, o amor do Senhor para resolver entre os nossos iguais, não é verdade? Então, seguindo, sofrer ou causar injustiça. A preocupação geral de Paulo nesses versículos é com a identidade cristã da igreja. Quando a igreja usa os mesmos meios que as comunidades não cristãs para resolver seus desentendimentos, não há diferença real entre um e outro. Os tribunais humanos nem sempre são justos em seus julgamentos. Suas decisões podem sofrer influências políticas e financeiras. A extensão da crise da identidade dos coríntios é salientada ainda já nos meios seculares para resolvermos contenda entre irmãos em Cristo. Paulo diz que é preferível, mais semelhante a Cristo, ser injustiçado do que sacrificar o próprio testemunho, resolvendo conflitos por meio que violam princípios cristãos. Está vendo? É preferível certos prejuízos do que deixarmos o mau testemunho. Uma caminhada cristã mais profunda permite que o poder do Espírito Santo volte a ser visível, dando bom testemunho para o mundo, resolvendo desentendimento entre irmãos da fé, preferencialmente dentro da igreja. Percebe? A preocupação maior é o testemunho que fica para aqueles que estão nos observando. Nenhum valor tem. Que valor vai ter aquele montante financeiro se o nome, se o tipo de visão que a pessoa tem da minha comunidade sofre prejuízo? Nenhum. 2. Quando recorrer ao judiciário? A pergunta que sempre se faz é: os cristãos podem entrar em processos judiciais uns com os outros? A resposta a essa pergunta não é simplesmente sim ou não. O ensino de Paulo parece definir alguns critérios para nortear a decisão de entrar na justiça contra alguém, representados pela seguinte maneira: existe alguma forma de uma questão ser mediada fora do sistema judiciário? É possível? Aquilo que falamos anteriormente, que depende de mim para isso resolver. Se depender de mim, está resolvido, né? A igreja pode mediar e resolver o desentendimento no contexto cristão. Um processo judicial prejudicará o testemunho cristão, levando alguém à conclusão de que Cristo não faz diferença alguma na vida das partes litigantes. O objetivo é vencer a disputa, resolver a questão mais ampla, a fim de promover a paz, né? Então é isso aí. A gente quer resolver o problema ou a gente quer uma compensação por aquilo? De acordo com o ensino de Cristo, é preferível abrir mão de direito ou sofrer de injustiça a cometer injustiça contra o irmão em Cristo. Só em última instância, após esgotadas todas as possibilidades cristãs, é que se recorre à justiça humana. Último item: fé e vida andam juntos. Não se pode separar a vida espiritual da vida material. Paulo conclui dizendo que o Espírito Santo habita nesse corpo, e há dois conselhos para a igreja, o negativo e o positivo. O negativo é fugir da impureza. Precisamos fugir sempre da impureza em relação às tentações sexuais. A Bíblia nunca nos manda resistir, mas simplesmente fugir. Ser forte é fugir. É um lento engano pensar que você conhece seus limites e sabe aonde pode ir e quando deve parar. A mesma Bíblia que nos manda resistir ao diabo também nos manda fugir da impureza. O conselho positivo que Paulo diz é: agora, pois, glorificar a Deus o vosso corpo. Glorificamos a Deus no nosso corpo quando entendemos
entendemos que este é o templo de Deus e que não deve ser associado à imoralidade. Glorificamos a Deus no nosso corpo quando empregamos nossas forças, energias, dons e talentos para servirmos ao Senhor e fazermos a sua vontade. Amém? Então, a gente conseguiu abordar algumas atitudes que precisamos apresentar, né, dentro do texto proposto. O tempo é muito corrido, mas que a gente possa aplicar o que foi colocado, o que foi contribuído pelos irmãos, passado pela misericórdia do Senhor, sempre levando em consideração o testemunho que fica, que tipo de observação que os de fora estão tendo concernente àquela atitude que eu estou tendo, amém? E fugir da aparência do mal, lembrando que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, amém? A nossa aplicação pessoal: a igreja de Cristo na terra não deve ficar afastada dos pecadores, e sim do pecado. É importante enfatizarmos isso, amém? Deus nos abençoe, Deus abençoe os que estão aqui na nossa congregação, você que está nos acompanhando através da live. É importante que nós sempre procuramos buscar a palavra do Senhor, o ensino, porque isso fortalece a nossa caminhada. É o que está em Salmo 119. Como é que purifica o nosso caminho? Observando a nossa atitude conforme a palavra do Senhor, amém? Fique em paz, Deus abençoe. Vamos orar para o término da nossa escola dominical. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos concede de nos reunir e de aprender um pouco mais da sua palavra. Para nós, Senhor, é muito importante este evento que acontece nesse momento. É bem verdade que alguns dos nossos irmãos não tiveram a oportunidade de vir até a sua casa e estão acompanhando através da live, e certamente também tiveram um grande ganho. É importante que nós saiamos daqui cheios do Teu Espírito Santo, Senhor, para que possamos aplicar no nosso dia a dia tudo quanto nós absorvemos. Nós acreditamos que a Sua palavra veio até o nosso coração e certamente produzirá o efeito e resultado necessário. Despede o Seu povo na Sua santa paz. Dê um fim de semana abençoado a todos os nossos irmãos. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.